Primeiro você cai num poço. Mas não é ruim cair num poço assim, de repente? No começo é, mas você logo começa a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a umidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que... Oi, eu sou a Denise, esse é o canal Denise Aleatória e hoje é a segunda semana de leituras que inspiram e o autor escolhido foi Caio Fernando Abreu. Na semana passada eu falei de algumas leituras de Clarice Lispector, falei alguns trechos de frases, de contos e de histórias dela que me colocam, né, para refletir. E hoje eu vou falar do autor gaúcho Caio Fernando Abreu. Ele foi um autor contemporâneo, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santiago, depois ele se mudou para Porto Alegre. No ano de 1980 foi um dos grandes representantes da literatura e dos movimentos artísticos da época. Ele foi premiado 2 vezes com o Prêmio Jabuti, que é um prêmio conceituado aqui do Brasil da literatura, que tem diversas categorias. Ele foi premiado por seus contos e por suas crônicas. Enfim, se você quer saber um pouquinho mais do que ele escreveu, continue assistindo ao vídeo. Eu comecei esse vídeo com um pequeno conto dele, desse livro aqui chamado Fragmentos. Eu me deparei com essa história esses dias e eu reli ela, não é bem uma história, né? Vocês viram que é quase uma reflexão. E eu pensei quantas vezes a gente tá no fundo do poço, né? E a gente precisa sair dali. E aí você se acostuma, é a questão do apego, né? Você se apega àquelas dores, aquele fundo do poço. E aí, pra você sair dele, eu acho muito interessante a questão de você conhecer, né? Você se apega à lama, você se apega às pedras daquele seu poço, né? Estou falando de uma forma bem metafórica mesmo, mas que é quando a gente está em algumas situações e a gente de fato não consegue ou simplesmente não quer sair. E essa questão da gente morrer um pouquinho em cada poço. Por que que a gente morre um pouquinho, né? Porque a gente, para sair de lá, a gente tem que deixar de lado algumas coisas. Então a gente, de alguma forma, acaba matando determinados apegos que já não fazem parte. Conhecemos muito bem de onde saímos, até para não voltar para lá. E tem os poços sem fim, né? A gente, em algum momento da nossa vida, a gente vai encontrar um poço diversas vezes. E a gente precisa conhecer, né? Para poder sair dele. Essa é a mensagem que eu tiro desse conto. Não sei se era essa a intenção do Caio. Acredito que algumas leituras, algumas músicas, algumas experiências, elas são únicas. Eu acho que a experiência de ler um conto desse, ou de ler algumas frases, depende muito da vivência da pessoa, das experiências pelas quais ela passou, assim como os livros da Clarice, né, que tem aquelas mensagens. Eu mesma, quando leio, muito tempo depois, né, eu já falei isso naquele vídeo, eu vejo de maneira diferente, depende do que eu vivi, né, depende de como eu me senti, depende muito da fase da vida em que eu estou, pelas coisas que eu já passei, e aí eu começo a ter determinados entendimentos por ali. E por que que eu estou usando, né, um pessoal, assim, clássico da literatura e eu não pego leituras espiritualistas? Porque essas experiências também ajudam a gente a expandir a nossa consciência. Mais adiante eu vou trazer um vídeo falando de alguns livros que eu li sobre espiritualidade, despertar da consciência, meditação, para dar dicas, né, e mostrar algumas coisas desses livros. Mas por enquanto eu vou mostrar esses, que são livros que normalmente as pessoas, né, grande parte das pessoas acaba se interessando mais, que por um bom tempo acabaram até tendo uma imagem meio ruim na internet pelas frases soltas. Eu estou aqui colocando frases soltas, estou, mas
mas eu acho que a experiência da leitura, ela é muito importante para que você entenda em que contexto aquilo estava sendo escrito. Se tratando de Caio Fernando Abreu, normalmente ele fala de decepções amorosas, de perdas, enfim, é uma coisa bem sentimental mesmo, mas que, pelo que eu percebo, traz, né, algum entendimento para a gente. Agora eu vou para a segunda frase dele, que eu gosto muito e que ela tem muito a ver com o despertar espiritual, assim, pra mim. Porque depois que eu despertei, que eu comecei a ver o mundo diferente, isso aqui fez muito sentido para mim. Eu agora já não conseguia permanecer apenas numa dimensão como eles. Cada palavra se alargava e invadia tantos e tantos reinos, que para não me perder, preferia ficar calado, atento apenas ao borbulhar das borboletas dentro do meu cérebro. Então é aquele momento de observação, que você se auto-observe, que você começa a sair do externo e ficar no interno e observar o que está acontecendo e começa a ficar mais silencioso e falar apenas aquilo que de fato é necessário em determinados momentos. E o final, né, depois tem mais um pouquinho aqui que não faz muito sentido com o que eu li agora, porque ele é um conto, né, uma história, que é uma frase que não é do Caio, eu não sei de quem é, mas ele utilizou essa frase aqui no conto Uma História de Borboletas, e que eu acho o máximo, que ele diz assim: só se pode encher um vaso até a borda, nem uma gota a mais. Chega um momento em que a gente está no nosso limite e a gente não pode ultrapassar esse limite em qualquer coisa na vida. Tudo tem um limite, né? Tem até uma música da Pitty que fala: tudo tem limite, senão vira palhaçada, né? Então, se você enche um vaso além da borda, coloca uma gota a mais, ele transborda. Então, tudo na vida tem que ter esse equilíbrio e não encher o nosso vasinho além do que ele pode, além do que ele precisa. No meio de um livro dele tem um pequeno poema, que não foi ele quem escreveu também, mas que ele colocou no livro e que eu achei muito interessante, que diz assim: estive doente, doente dos olhos, doente da boca, dos nervos até, dos olhos que viram mulheres formosas, da boca que disse poemas em brasa, dos nervos manchados de fumo e café. Estive doente, estou em repouso, não posso escrever. Eu quero um punhado de estrelas maduras. Eu quero a doçura do verbo viver. De um anônimo, transcrito por Caco Barcelos na reportagem Crime e Loucura, publicado na extinta Folha da Manhã de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu achei tão profundo isso, uma coisa que você diz, você, né, até relaciono com aquele do poço. Você fica doente, você fica cansado e aí chega uma hora em que você precisa repousar porque você já não quer mais aquele cansaço. E eu acho muito bonita essa parte. Eu quero um punhado de estrelas maduras, eu quero a doçura do verbo viver. E falando em doçura, né, eu tenho uma tatuagem nas costas que diz que seja doce. E foi justamente por causa de um conto do Caio Fernando Abreu que eu escrevi, né, que eu tatuei essa frase em mim. O conto se chama Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Em determinado ponto desse conto tem a seguinte reflexão: então que seja doce. Repito todas as manhãs ao abrir as janelas para deixar entrar o sol ou a cinza dos dias. Bem assim, que seja doce. Quando há sol e esse sol bate na minha cara amassada de sono ou insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, feito um pequeno universo, repito 7 vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce e assim por diante. Esse trecho me fez querer tatuar, né, nas costas. E então, que seja doce, né? Que tenhamos a doçura do verbo viver na nossa vida todos os dias, independente de ser um dia de sol ou de chuva. Às vezes a gente olha pro tempo, né, nublado e tal, a gente diz: nossa, que tempo feio. E de um tempo pra cá eu aprendi que não existem tempos feios e tempos bonitos. Todos eles têm a sua beleza. Seja uma tempestade, uma escuridão, ou seja um dia lindo de sol. Além dessas que tem aqui, tem uma outra dele que eu gosto muito, que diz assim: em frente ou em frente. O primeiro em frente, ele é aquele escrito tudo junto, tá? De enfrentar. E em frente, o outro separado, em frente.
E ou você enfrenta a situação ou você vai em frente. E junto, né, não tá junto com essa frase, mas junto com isso tem outra dele que diz o seguinte, que é inevitável. Toda vez que você dá um passo para frente, você deixa alguma coisa para trás, né? Que é a questão das escolhas, de entender aquilo que a gente de fato quer. Então, o Caio Fernando Abreu, ele me traz todas essas reflexões, todos esses entendimentos que eu já... E com o passar do tempo, né, depois que eu despertei aí, elas começaram a fazer mais sentido. Na época eu apenas sublinhava elas e esses dias eu cheguei a uma conclusão de que eu sublinhava essas frases porque em algum momento eu ia olhar para elas e eu ia entender o que elas queriam me dizer, né? E hoje elas fazem todo sentido. E uma última frase dele para finalizar esse vídeo é a seguinte: todos os dias, logo cedo, eu dou uma piscadinha para Deus e peço: tomara que as nossas vontades coincidam, e se não coincidirem, que a sua prevaleça. Eu gosto bastante, eu sei que daqui a pouco as pessoas acham estranho ou julgam, né? Tipo, alguém falando de Deus, de novo, né? Essa coisa toda. Mas eu acredito em Deus, acredito na divindade, na espiritualidade. Acredito que as nossas vontades também sempre coincidam. Mas às vezes a gente tem uma vontade que não é uma vontade da nossa essência, que é uma vontade do nosso ego. E quando a vontade é do ego, e isso não vai nos fazer bem, de alguma forma aquilo não vai dar certo. Porque, na verdade, lá no fundo, né, do seu coração, aquilo não é bem a sua vontade. A sua vontade sempre vai coincidir, eu sempre acreditei nisso, de que a minha vontade sempre coincide com a vontade divina. Mas ela só vai coincidir se aquilo estiver dentro de mim, da minha essência, quando eu realmente, o meu eu, a minha essência, estiver conectada com essa vontade. Caso contrário, né, não vai ser isso que vai acontecer e com certeza outra coisa que vai ser melhor pra mim acontecerá. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido pra vocês, se tocou e alguém precisa ouvir, mande essa mensagem, compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal. Afinal, a propaganda é a alma do negócio, não é mesmo? Se inscrevam. E lembrando, sexta-feira eu vou lançar o vídeo de 5 dias de alimentação vegetariana para vocês verem quais são as opções para comer sem necessariamente se alimentar de carne. Lá eu dou todas as explicações e tudo mais. Enfim, até sexta-feira, tenham um ótimo resto de semana e até o próximo vídeo.